Olá, irmãos. É um prazer estarmos juntos aqui outra vez. Vocês estão vendo que hoje eu tenho convidado ilustre aqui com a gente. Nós estamos recebendo esse final de semana o pastor Valdemar Crocker, amigo nosso de muitos anos, amigo de nossa igreja, e ele veio celebrar conosco esses 25 anos da igreja. E hoje o pastor Alexandre pediu que a gente estivesse conversando um pouquinho com vocês sobre o tema das nossas células dessa semana. Esse mês de abril, nós temos, assim, retornado àquela essência do que caracteriza uma igreja que caminha em pequenos grupos, em células, e nas 2 semanas anteriores nós reforçamos aquela ideia de que cada casa é uma igreja e de que cada crente é um ministro, né? E vimos as aplicações práticas disso, o quanto nós estamos ou não estamos caminhando de acordo com esse conceito, né, com essa convicção. E hoje nós vamos estar nos remetendo a uma alegoria que foi trabalhada conosco no retiro de carnaval, durante o mês de março, eu acho, também, sobre o purê de batatas, vocês se lembram, né? Teve uma célula, inclusive... Eu não lembro, mas não, você não lembra, Tô adivinhando, mas está adivinhando, né? Eu falei com o pastor Valdemar mais ou menos os processos, né? Descascar a batata, cortar, cozinhar, amassar, até aquilo virar uma massa homogênea, né? Teve uma célula, inclusive, que quando terminou essa série de estudos, fez um jantar só de purê de batata. Olha aí, os 2 netos, Joshua e Nathalie, ficaram chateados porque não foram convidados. Tá vendo? Adoram purê. Adoram purê de batata. Pois é, e aí hoje a proposta para essa semana é divertida, porque a cada casa um purê de batata. O que você entende disso, Valdemar? Você que não teve no retiro. Tem a ver esse negócio, será? Pois imagino que a ideia seja misturar todo mundo, aproveitar o melhor de todo mundo para servir a um ótimo propósito, né? Exatamente. No caso, de fato, o purê para alimentar pessoas, né? Isso. Eu também gosto, e os netos gostam mais ainda, né? Então. Entendo que aplicando isso para a nossa caminhada como corpo, como igreja, como uma célula, né? Um grupo pequeno dentro do grupo grande, para a gente combinar todo mundo, combinar as melhores Sim. partes, os dons, os talentos, né, e a capacitação de Deus para servir ao propósito de alimentar uns aos outros. Sim. E servir a esse mundo que está tão necessitado de alimento. Né? É verdade. Eu até estava conversando com o pastor Valdemar ontem sobre essa concepção bíblica da unidade, né? Porque a oração sacerdotal de Jesus, inclusive, foi o que ele mais pediu, que nós fôssemos um. Verdade. E esse ser um, às vezes a gente pensa no purê de batata que de repente, quando vira tudo uma massa homogênea, parece que se perdeu a identidade. Mas a unidade proposta nos evangelhos, ela não tira de nós a nossa personalidade, ela não nos descaracteriza. Mas há um mistério aí nessa história de termos o mesmo pensamento e o mesmo sentimento em Cristo Jesus. E eu acho que é nesse sentido que a célula precisa caminhar. Nós temos um texto proposto, aliás, 2 textos propostos para o estudo das nossas células dessa semana. Eu queria começar com o texto de 2 Timóteo, que 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5, mas nós vamos ler particularmente o verso 5, em que Paulo diz para Timóteo o seguinte: você, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Então, pastor Valdemar, esse negócio de dizer faça o seu trabalho de um evangelista, às vezes assusta as pessoas, não é? Por quê? É fato que todos nós, fazendo parte desse corpo, né, dessa igreja, cada casa, cada célula é uma igreja e cada participante é um ministro, nós sabemos disso, cada um tem o seu papel, mas cada um tem dons diferentes, não Sim. somos iguais, e graças a Deus por isso, que verdade. traz beleza, que traz diversidade para o corpo, e nem sempre a gente tem tanta facilidade para conviver com a diversidade, é verdade, mas o que traz a beleza e o melhor exercício das nossas funções
cumprir com mais esmero, com mais objetividade os nossos propósitos é exatamente valorizarmos essa diversidade, mesmo quando o assunto faça o trabalho de um evangelista, né? Timóteo era pastor, mas também precisava cuidar não só do rebanho, mas ele mesmo contar a boa notícia para os outros nos seus relacionamentos e ensinar o seu rebanho a fazer a mesma coisa. Assusta, Damaris, quando a gente quer que todos façam a mesma coisa, todos têm a mesma habilidade de contato, de falar da sua fé, de explicar, pegar 7, 8 textos bíblicos, né, mostrar o caminho da salvação. Se exigirmos isso de todos, vai assustar mesmo. Ou até também se exigirmos de todos que tenham aquela mesma facilidade de começar uma conversa com uma pessoa desconhecida, ou formular uma aproximação. Tem gente que tem mais dificuldade nessa área. Então, verdade. Tem gente que até depois vai ter mais facilidade para explicar, mas alguém outro fez o primeiro contato. Então, dessa forma, nós precisamos todos participar, sim, do trabalho de evangelistas. Quando nós convidamos para um evento, todos contribuem com o seu dom. Alguém vai estar lá fazendo o lanche, preparando o lanche. Alguém vai estar lá cuidando da chegada do pessoal. Né? Alguém vai fazer aquelas pontes de perguntas específicas sobre o dia a dia das pessoas. E tudo isso contribui para que, ou quando as pessoas perguntarem, ou quando chegar o momento de apresentar o teatro, né, e a pessoa aceitou o convite e está lá, ela esteja pronta para ouvir. Ou ela mesma faça perguntas e a gente então tenha condições de responder. Então eu vejo dessa forma, né? Todos participamos do trabalho de evangelista e cada um com o seu dom. Um fazendo o primeiro contato, o outro fazendo o lanche, né, ajudando a receber bem as pessoas para que elas se sintam bem-vindas, aconchegadas ali, e depois alguém que vai ter mais facilidade para falar. Agora, o fato meu pai gostava de dizer isso, né, falecido há 2 anos, ele gostava de citar os apóstolos: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é fato. Todo mundo tem uma história para contar. Em algum momento vai aparecer essa oportunidade e você dá o seu testemunho pessoal, mesmo não tendo as mesmas habilidades que talvez outros grandes evangelistas tenham, né? Nesse sentido, esse chamado ao evangelismo é de todos nós, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua facilidade, o seu dom mais específico, mas o chamado é de todos nós. Verdade. E eu acho que esse texto realmente é um texto que você citou aí, um texto muito, muito básico para todos nós, porque a tarefa é de todos nós. A gente não pode calar daquilo que Deus fez na vida da gente, né? Exatamente. Como quando meu pai comprou aquele Fusca série prata para mim. É mesmo, né? Isso foi em que ano? Isso foi em 81. Tem uma geração que está escutando aí que não vai... Nem Fusca não vai localizar. Mas quando eu tirei aquele Fusca da agência, né, eu já estava namorando com a Simone. Adivinha, eu saí da agência, foi direto, fui lá para o seminário onde ela morava e interessante que no caminho ela estava andando da escola para o dormitório e no caminho, dá 1 quilômetro e pouco, você deu aquela buzinadinha. Eu dei a buzinadinha e dei carona, abri a porta e dei carona para ela. É a primeira pessoa que eu tinha que contar do meu Fusca. Imagina se a boa notícia de eu ter sido salvo eu não vou contar para as pessoas à minha volta. É isso mesmo. E então, assim, hoje, gente, a gente vai lembrar que esse chamado de proclamar, ele é não apenas pessoal, mas ele é da igreja também, obviamente. E enquanto a gente se reúne como célula, se a gente perder essa visão de proclamar o evangelho, a gente está saindo do foco. Concorda, pastor? Sim. Porque até o estudo aqui, escrito pelo pastor, ele lembra isso. Você pode até ser um time muito bem treinado, muito bem equipado, mas se você perde qual é o foco, qual é o objetivo que você quer atingir, e nesse sentido, a nossa tendência à institucionalização, né? A transformar as coisas que a gente faz numa rotina, num hábito, é um perigo que todos enfrentamos. E aí a célula pode virar aquele clubinho com quem a gente se encontra toda semana. Muito gostoso estar junto, mas a gente não está trazendo gente nova, né? E aí, nesse sentido, o outro texto que o pastor citou
Eu vou pedir ao Valdemar que leia e que comente, porque ele veio até com uma blusa específica já mostro. para falar com vocês. Já mostro. Já apareceu um pouco aí, né? Não, mas não deu para o pessoal adivinhar ainda não. Ainda não, né? Mateus 9, 35 a 38 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Num outro trecho, texto paralelo, em que Jesus usa essa mesma expressão, que ele tinha compaixão, ele disse que as pessoas estavam já há dias com ele e ele falou: eu tenho receio de mandá-las embora para casa porque elas vão desfalecer pelos caminhos, né? E precisa dar comida para eles, e pediu para os discípulos darem comida para eles, né? Eles, a única coisa que conseguiram achar foi um menino com lanche, né? Esse menino deve ter ficado famoso entre seus amigos. Poxa, já pensou? E tinha um menino com lanche lá, com 5 pães e 2 peixes, e Jesus, então, com aquela compaixão que ele sentiu pelas pessoas, ele multiplicou. E está aqui, né? Aí a cesta. Eu gosto de pôr essa camiseta quando os netos vêm lá em casa, porque a Nathalie fala: vovô, conta essa história de novo, né? E aí eu peço para eles contarem os pães. 1, 2, 3, 4. E cadê o quinto? Está escondido na cesta. Claro. E tem os 2 peixes também, né? Jesus, quando tem compaixão das pessoas, né, ele faz algo por elas. E aqui nós vemos nesse trecho, eu lembro da aula de exegese com o Dr. Shedd, muito conhecido de muitas pessoas, e vale a pena ainda olhar hoje os vídeos dele, as apresentações, as pregações dele, e ele nos explicando o que significa essa palavra compaixão. Tem algumas versões antigas que inclusive usam a expressão que as entranhas se revolveram, porque isso mexeu profundamente com ele. Nós precisamos aprender de Jesus, ter esse tipo de compaixão com as pessoas, né? Quando aquele rapaz que eu encontrei alguns meses na rua disse: pastor Valdemar, lembra de mim? Eu não lembro quem é você. Eu sou o Sidney, lá da casa de apoio que nós tínhamos para meninos de rua. Eu estive naquele acidente. Sim, eu lembro, eu fui visitar você na UTI, eu orei por você na UTI, você está aqui. Sim, as marcas depois de quase 20 anos ainda estão na perna. E aí ele me disse onde ele morava. E eu, na primeira vez, não achei, depois eu achei. E falei: num barraco ali, mas não era um barraco, era uma lona estendida do chão para um muro de uma casa. E ali debaixo daquela lona que ele mora. Como não ter compaixão? Como não dizer: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ele a tentar sair dessa situação? Jesus tinha essa compaixão, esse revolver de entranhas que mexia profundamente, tanto no sentido de aversão, de reação, de indignação para as pessoas, né? Quando pegou o chicote e expulsou o pessoal do templo, quanto de compaixão, de emoção positiva, forte, né? Aquela paixonite que dá na gente, né? Que eu estava falando da Simone quando a encontrei pela primeira vez. Mas Jesus tinha esse sentimento muito forte de compaixão. É aí, quando nós aprendemos isso de Jesus, que não tem como a gente não transbordar pelos dons que a gente tem para alcançar outras pessoas, para servir as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia. Então, quando temos compaixão das pessoas, nós vamos servir a elas. E por que Jesus teve compaixão? Porque eram pessoas como o Sidney, que eu encontrei aquele dia, né? Pessoas desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sidney se afastou na época do cuidado que ele tinha por uma certa revolta. E hoje enxerga que ele precisa voltar. Agora está num caminho de novo de a gente conseguir tentar trazer de volta, né? Resgatar de novo, né? Então, a compaixão a gente quer aprender com Jesus para ir ao encontro, tanto dos nossos necessitados, pessoas que estão no hospital, amigos, irmãos nossos, quanto pessoas que não têm a salvação em Jesus e precisam que a gente vá ao encontro delas, transbordar dessa compaixão, porque de fato o mundo está
cheio à nossa volta de ovelhas sem pastor. E a gente pode só constatar, né, que o mundo está cheio de ovelhas sem pastor, mas não se compadecer. Exato, E eu acho que verdade. o segredo dessa compaixão é se aproximar. Porque nesse sentido, você estava falando aí, eu estava lembrando da parábola que a gente chama de bom samaritano, né? Mas do samaritano que percebeu o que outros, religiosos por sinal, também perceberam, mas não se compadeceram. Verdade. Eu acho que só mexe com as entranhas quando a gente se aproxima e sente. Pode ser que a gente não vai sentir a dor que o outro sente, né? Mas a gente, pelo menos, é mergulhado por aquela empatia, né? E eu acho que Jesus, e essa compaixão que mexe com as entranhas, eu acho que está relacionada a isso. Não tem como a gente não fazer alguma coisa por essas pessoas. Acho que é isso que Jesus se refere aqui, dizendo para os discípulos. A seara, na verdade, é grande. Ele estava vendo o tamanho da necessidade, né? Da humanidade num todo, mas das pessoas ali da sua época, dizendo, mas os trabalhadores são poucos. Então, os trabalhadores, no caso, são aqueles que se envolvem nesse resgate, né? E aí a pergunta, né, do convívio nosso é como fazer para que o encontro nosso no dia a dia, semanal, aí, tanto na casa quanto no encontro geral na igreja, sirva de encorajamento para isso. O que a gente está fazendo para facilitar isso? Né? Porque a dinâmica é tão diferente quando nós, de fato, estamos empenhados em não só cuidar uns dos outros aqui, mas em trazer outras pessoas, em levar essa palavra para outros também. Né? Eu acho que, assim, a gente até sempre que fala nessa facilidade de convidar alguém para um pequeno grupo, é justamente porque às vezes a pessoa que tem resistência, às vezes, a entrar numa igreja, ela se sente muito mais à vontade de visitar a sua casa. E a gente não pode perder isso de vista, essa oportunidade grande, inclusive porque durante esse período da pandemia, a gente até estava brincando aqui ontem que tem o antes e o depois da pandemia, mas nesse período da pandemia a gente ficou um tempo se encontrando online, né? Isso restringia um pouco esse acesso, mas acredite, houve células que cresceram durante a pandemia. Olha só. Porque pessoas que estavam se sentindo solitárias aderiram às chamadas online, né? Certo. Mas assim, eu me lembrei disso porque logo depois que a gente começou a se encontrar presencialmente, durante um bom tempo, grande parte das nossas células ainda se reunia na igreja, por conta de restrições, de receber pessoas em casa. Espaços maiores, né, para não ficar Exatamente. tão perto. Mas agora a gente já não está mais nesse tempo. Eu acho que essa oportunidade de você abrir a porta da sua casa e fazer desse lugar, um lugar de alimentar, né? De levar o pão da vida a outros, esse é o nosso grande desafio, não é isso? É isso mesmo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? E a casa, né, é o lugar do carinho que a gente compartilha com as pessoas, né? Estamos tendo o privilégio, a minha esposa Simone e eu, de ficar hospedados aqui, Cadamares, né? E é uma troca aí, né, de gratidão, de carinho. E é o que as pessoas percebem quando elas vêm à nossa casa, né? Então, é ali o lugar de receber. Aliás, antes até de convidar para um encontro de célula, tem gente que não vai no encontro porque sabe que tem alguma coisa a mais. É verdade. Um café em casa ou um churrasquinho em casa. Um churrasquinho já. A pessoa vem mesmo, né? Ou vai convidar para assistir um jogo de futebol aí, né? Por que não, né? Então, nós queremos, nosso desejo é que o que a gente conversou aqui de uma maneira tão simples seja motivo assim, de reflexão e de aplicação prática nos nossos encontros nessa semana. Eu pedi ao pastor Valdemar que ore. Nessa manhã, eu não sei também quando você vai ver esse vídeo, mas nessa manhã o pastor Alexandre está sendo submetido a uma intervenção, ele está com um problema renal, nós vamos orar por ele também. Mas vou pedir ao pastor então que encerre com uma oração. Deus abençoe vocês no encontro dessa semana. E para mim é uma alegria mesmo poder participar esse fim de semana com vocês, né? Com uns 25 anos aí de igreja, fazemos parte dessa história e fomos convidados para participar aqui do evento. É uma alegria muito grande, com muita gratidão por tanta bênção que essa igreja já foi para nós. Hoje à noite no culto a gente vai comentar um pouco mais sobre isso também, né? Sim, Senhor, nós te agradecemos a vida que temos e a vida que recebemos, porque o Senhor nos amou,
porque o Senhor mandou Jesus, porque o Senhor Jesus viveu entre nós e sentiu a nossa aflição, a nossa miséria e teve compaixão de nós. Éramos todos como ovelhas sem pastor. Fomos resgatados, fomos incorporados nesse rebanho, fomos recebidos e somos muito gratos por isso. E queremos cuidar uns dos outros com o verdadeiro amor. Amém, Pai, sabemos Senhor. como é difícil a convivência entre pessoas, não só de um grupo, mas de um grupo maior. Isso tem suas dinâmicas. Oramos mesmo por Tua graça sobre esta igreja e sobre cada célula que se reúne durante a semana, para que todos participem e deem o melhor de si, né, dos seus dons, dos seus talentos, e com amor e com tolerância e com perdão possam conviver uns com os outros, para que sejamos todos bem cuidados. Mas, Pai, nós queremos transbordar disso para outras pessoas, né? Tantas pessoas aflitas por aí, à nossa volta, como ovelhas sem pastor, e queremos transbordar disso e fazer o trabalho de evangelista, cada um com seus dons da sua maneira. Dê-nos a graça para isso. Senhor, abençoa esta igreja local e todas as pessoas que participam de forma muito especial, todas as células que estão se reunindo nas casas de forma muito especial. Juntos oramos hoje pela vida do pastor Alexandre, pelo procedimento que, né, possivelmente esteja sendo submetido agora. Pai, dê graça, condução mesmo, o médico dos médicos que conduz a equipe que está cuidando disso, cuida da Ludmila, da família toda, dando a Tua segurança a cada um. E oramos mesmo também pela celebração de hoje à noite, que seja para a Tua glória e para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você.